Shalom, graça e paz. Mais um dia de live de segunda na terça-feira. Que maravilha estarmos juntos aqui para mais uma vez podermos compartilhar da palavra de Deus, para podermos experimentar do amor de Deus através dessa live. Que o Senhor te abençoe poderosamente, guarde a sua vida, e é muito bom estar aqui com você. Estamos juntos e neste dia nós queremos falar sobre situações que mais parecem que se tornam livramentos para nós. Quantas vezes não percebemos os livramentos que Deus tem trazido às nossas vidas? Então eu quero trabalhar com você sobre isso, ministrar no teu coração através do entendimento de um texto de 1 Samuel capítulo 29, um texto muito bacana que fala sobre o rei Davi quando ele ainda não era rei, mas que você vai compreender um pouquinho dessa história e vai entender os livramentos que Deus tem trazido para as nossas vidas. Mas primeiramente eu quero orar com você, então eu te convido a orar comigo nesse momento, amém? Em nome de Jesus, que você possa estar comigo neste momento. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar na mão do Senhor a vida destes meus amigos e irmãos que estão aqui nesta live para compartilhar conosco da Tua Palavra, que eles sejam plenamente edificados, que a Tua Palavra alcance, Senhor, lugares nos quais nós nem sonhamos chegar, mas que a Tua Palavra chegue através de todos aqueles que estão dispostos a anunciar as verdades do reino, anunciar a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Muito obrigado por esta live, por estes amados que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Queria te fazer o convite para você se inscrever aí no nosso canal do YouTube, para você se inscrever nos seguir no Instagram, para você deixar o seu like nessa live, se você gostar, é muito bom. Deixe seu comentário também, é muito importante você deixar para nós aí as informações, né? Eu sempre falo, quando a gente publica lá a live, no final, se você olhar na descrição lá, tem uma perguntinha para você poder responder, ajuda bastante, tem alguns comentários, vai lá, manda sua mensagem, quer conversar comigo, quer tirar sua dúvida, manda mensagem no direct do Instagram, me segue lá, pastor.rodrigo, @pastor.rodrigo, e você vai, manda lá no direct a sua pergunta e eu vou ter o maior prazer de te responder, amém? Mas voltando aqui, eu quero convidar você a ler o texto de 1 Samuel, capítulo 29, o versículo de número 1 ao 7. Hoje eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, mas é bênção para a gente poder compreender. Amém? Então, vamos lá. Diz assim o texto, olha: ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos em Afec, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jizreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faz voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois como que poderia este agradar ao seu senhor? Porventura, não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem um aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos.
porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Amém? Deixa eu voltar aqui para a gente. Querido, veja bem, olha só que história interessante, né? Os filisteus, eles historicamente eram inimigos de Israel, e aí você deve estar se perguntando o que Davi estava lutando contra Israel junto com os filisteus. O que está acontecendo nessa história? Vamos esclarecer aqui essa história para a gente entender. Davi, ele havia fugido porque a intenção de Saul era matar Davi. Saul ficou muito enciumado, já havia sido rejeitado por Deus, e começa a ficar muito enciumado porque Davi, as pessoas cantavam sobre ele dizendo que Saul havia matado milhares e Davi seus 10 milhares. Então os príncipes dos filisteus, o rei Saul, ele fica enciumado e começa ali uma tentativa para matar Davi. Já estava possuído de um espírito mau, e isso estava incomodando bastante a relação entre os dois. Davi foge, a ele vão se ajuntando alguns homens, chegam um número de 600 homens, vindo de todas as partes, inclusive de Israel, da família de Davi. Algumas pessoas, elas acabam fugindo também para estar com Saul, fugindo de Saul para estar com Davi. Então, Davi, ele começa a sua trajetória fugindo de Saul algumas vezes, e por 2 vezes, especificamente, Davi tem uma oportunidade de matar o seu inimigo, que era Saul. Saul estava tentando tirar-lhe a vida, né, atacando Davi, e Davi tem a oportunidade de retribuir essa ação. A primeira acontece na caverna chamada Adulão, quando Saul ele se afasta para fazer as suas necessidades na caverna. A Bíblia diz que Davi estava mais no fundo da caverna, e os soldados dizem: olha, Deus botou nas tuas mãos o teu adversário. Davi, ele, quando vai para atacar a Saul, sem que Saul esperasse, Davi pega e fala: não posso fazer isso contra o ungido do Senhor. Corta apenas a orla do manto dele e fala para Saul: olha, eu podia ter atentado contra a tua vida, atentado contra o teu ministério, contra o teu reinado, mas quem sou eu para estender a mão contra o ungido do Senhor? E não faz isso. Davi tem um princípio no seu coração. Uma segunda vez, eles estavam de um lado de um penhasco, vamos colocar assim, havia um vale entre eles, e do outro lado estava o exército de Saul. E Davi vai à noite e entra no arraial quando estavam todos dormindo, e um dos homens de Davi fala: olha, eu posso cravar agora uma lança em Saul, que certamente a gente não vai ter problema mais com esse homem, ele vai parar de te perseguir. No dia seguinte, pela manhã, Davi toma a bilha de água, né, um pote de água, e também a lança de Saul. E no dia seguinte ele vai e grita: olha, eu poderia ter mais uma vez atentado. Deus o havia entregado, assim entenderam os meus homens, entenderam que Deus tinha feito, e eu podia ter feito isso, porém eu não estendi a mão contra o ungido do Senhor. E diz o texto, nessa segunda vez, que Saul para de perseguir Davi. Só que ele para de perseguir por um tempo, mas o coração de Saul muda novamente. Saul já não tinha mais a presença de Deus, Saul estava enciumado. Saul sabia que o reino seria passado a Davi, aquilo incomodava demais o seu coração. Então Saul toma uma decisão: eu vou mandar caçarem Davi de todos os jeitos. E Davi também toma uma decisão: sabe o que mais? Eu vou sair disso, eu vou embora. E Davi toma a decisão mais estranha possível. Ele vai para um dos reis dos filisteus. Na época, os filisteus tinham 5 capitais: Gate, Askelon, Asdod, não vamos lembrar das outras 2, não faz diferença. Porém,
Aquis, que é o nosso personagem no texto, e esse vai fazer diferença para nós, ele era da cidade de Gate, a maior das capitais. Para você ter ideia, Gate é a cidade do filisteu Davi, ou Golias, que Davi matou. E olha que interessante, Davi vai para a cidade exatamente do guerreiro que ele tinha derrotado. Então, quando há essa batalha agora proposta, os outros príncipes dos filisteus, eles ficam meio que desesperados, desconfiados. Rapaz, como é que eu vou aceitar esse homem aí com a gente? Esse cara, ele vai querer a aprovação de Saul, vai estar no nosso meio para a batalha, e estando no nosso meio, ele vai acabar atentando contra nós. Por que ele vai fazer isso? Vai fazer isso por causa de um único motivo. Ele quer a aprovação de Saul, e Saul está o perseguindo, melhor atitude que ele tem. Então eles pedem a Aquis para que Aquis mande Davi embora, para que Aquis devolva Davi a cidade que Aquis tinha dado para Davi. Aquis tinha dado para Davi uma cidade chamada Ziclag. Então Davi vai retornar para essa cidade. E aí a gente começa com as curiosidades desse texto tão poderoso para a gente. Parece uma situação muito estranha. Como eu falei para vocês, olha que decisão de Davi. Ele está fugindo ao ponto de ir para os seus maiores adversários. Davi já tinha promovido inúmeras derrotas aos filisteus e agora ele vai se juntar com esse povo. Sabe? Existem momentos na nossa vida, e aqui a gente pode analisar dessa maneira um pouquinho a situação de Davi, que a gente está tão cansado de passar por determinadas situações, determinadas perseguições, que tomamos escolhas extremamente irracionais, porque nós não consultamos a Deus. Nesse caso, Davi ele não faz uma consulta a Deus, ele precisa tomar algumas atitudes para poder se virar naquela situação. Por exemplo, Davi está no serviço de Aquis. Você vai ver a história a partir ali do capítulo 21 de 1 Samuel. Davi, quando ele vai para o território dos filisteus, essa história toda que eu estou contando a partir do capítulo 21, mas quando ele vai para o território dos filisteus, Aquis espera que ele conquiste determinadas cidades para os filisteus. E Davi não faz isso. Ele vai lá, destrói uma cidade de Moabe, entrega para Israel, destrói outra cidade de Moabe, entrega para Judá, e ele vai adicionando territórios à terra dele. Ou seja, ele está trabalhando com o inimigo em favor do seu povo. Mas era uma situação arriscada. Se Davi fosse encontrado, o exército filisteu era muito grande. Davi tinha apenas 600 homens. Homens valentes? Sim. E quando a Bíblia fala de homens valentes, poderosos, está se referindo de pessoas extremamente habilidosas, pessoas extremamente capazes. Mas era uma situação arriscada. Ele era como que, se fosse nos dias de hoje, a gente diria um espião realmente no meio de seus adversários. Quem cresceu como eu na época da Guerra Fria vai lembrar dessa história, né? Era um espião americano no meio dos russos, ou um espião russo dentro dos Estados Unidos. Era mais ou menos o que Davi estava fazendo. E nessa batalha, agora que os filisteus se preparam contra Saul, eles vão e eles juntam um exército muito grande. E eles não querem 600 homens no meio deles. Aí você fala assim, poxa, se o exército dos filisteus era tão grande assim, 600 homens era um absurdo. Os filisteus sabiam contra quem eles lutavam. Eles já tinham tomado a arca do Senhor em determinado momento, levado à casa de Dagon, e a estátua de Dagon caiu na primeira vez, na segunda vez caiu, estava com as mãos cortadas e com a cabeça cortada diante da arca do Senhor. Só um minutinho que a mesa balançou aqui. E aí, eles entenderam o poder do Deus de Israel. Num outro momento, a Bíblia vai contar que não existiam ferreiros em Israel, então as pessoas não podiam afiar suas espadas, nem as suas relhas, nem os seus materiais de arar a terra,
E só quem tinha espadas era Jonatas e Saul, seu pai. E aí Jonatas, ele toma o seu pajem de armas, um pajem de armas que não carregava arma nenhuma. E eles sobem por uma colina e pedem uma estratégia a Deus. Se esses homens filisteus nos convidarem ao arraial, nós sabemos que Deus entregou nas suas mãos. E olha que coisa poderosa. Eles sobem a colina, os homens do outro lado falam assim: o que vocês estão fazendo aí? Vem aqui para o nosso lado. Eles vão para o meio dos filisteus e 2 homens derrubam mais de 300 homens dos filisteus numa única arrematada sobre eles. Para você entender, os filisteus conheciam o poder de Israel e o exército de Saul nesse tempo era um exército ainda fragilizado. Então eles sabiam que, se mesmo fragilizados, Deus já havia dado vitórias poderosas ao povo de Israel, o que não poderia acontecer se Davi estivesse no meio deles? As coisas poderiam ficar tensas. Davi quisesse se rebelar contra eles, eles sabiam que eles estariam perdidos. Afinal, eles lembram das canções que foram cantadas a respeito de Davi. E aí eu vou fazer uma pausa para trazer uma palavra profética à tua vida. Às vezes, a gente não entende o que Deus está fazendo na nossa vida. Na verdade, eu vou melhorar essa frase. Na maioria das vezes, nós não entendemos o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas aquilo que Ele está dizendo a nosso respeito, Ele é ouvido especialmente pelos nossos inimigos. Observe que quem cantavam isso porque era costume, as mulheres saírem ao encontro dos homens quando eles voltavam da batalha celebrando a vitória. As mulheres ficavam em casa com as crianças, então era costume. As mulheres e as crianças receberem os homens quando eles vinham da batalha. Então, elas começaram a cantar que Saul matou milhares, mas Davi havia matado 10 milhares. Olha só, eles atribuíram um peso a Davi porque já se entendia que sobre Davi estava a promessa de Deus para reinar sobre Israel, que o Senhor se havia retirado de Saul. Então, isso não ficou restrito aos muros nas cidades, neste caso de Geba, cidade onde habitava Saul. Pelo contrário, isso já tinha se espalhado para os filisteus, porque você vai ver na história dizendo que diversas vezes Deus deu vitória a Davi sobre os filisteus. Davi tinha vitória em tudo aquilo que ele empreendia. Então os filisteus sabiam até das canções que eram cantadas a respeito de Davi. E aí eu volto na palavra profética que eu disse que eu tenho para a sua vida. Ainda que você não esteja entendendo aquilo que Deus está executando ao seu favor, se Ele liberou uma palavra na tua vida, pode saber que o teu inimigo, o teu adversário, o adversário de nossas almas, ele já ouviu e treme. Porque a palavra é de Deus e nós precisamos manter firme a nossa posição. Davi com certeza se rebelaria no meio daquela batalha. Mas sabe qual é o curioso dessa história? E aonde entra a questão de livramento? Imagine comigo se Davi se mantém ali firme porque era um homem de princípios e se ele estava lutando ao lado de Aquis e naquele instante Saul era seu adversário. Imagina comigo que Davi também poderia ser fiel à posição que ele estava naquele momento. Ele estava defendendo um rei filisteu. Davi por 2 vezes teve a oportunidade de estender a mão contra Saul, mas Davi não toma essa atitude. Ele decide poupar Saul, entendendo que Saul era ungido de Deus. Mas numa batalha, no meio de uma guerra, aonde ele estaria como guarda pessoal de um rei, era muito provável que Aquis fosse um alvo direto de Saul. E agora você imagina Saul indo ao encontro de Aquis e ele se depara com Davi. Olha que situação complicada. Davi teria 2 questões ali: ou eu defendo Aquis, para quem eu trabalho,
ou eu vou defender a Saul, que é o rei do meu povo. Se ele defendesse Aquis, ele jogaria por terra tudo aquilo que ele tinha ensinado aos homens que estavam com ele. Ele estava dizendo que naqueles outros momentos ele não estendeu a mão contra Saul porque era ungido do Senhor, mas agora podia para defender o seu empregador, vamos colocar assim. Ainda que esse empregador fosse um filisteu, ou Davi iria se voltar contra Aquis e se tornar um traidor. E mesmo assim ele não ganharia a confiança de Saul, porque nós precisamos lembrar que o Espírito de Deus se havia removido de Saul. Então Saul continuaria perseguindo Davi. Entrar naquela guerra era um laço para Davi. E aí nós vemos o livramento de Deus de uma situação que nós não poderíamos nem imaginar. Os próprios filisteus, eles se incomodaram da presença de Davi. Houve uma ação de Deus tão poderosa que mexeu até com os adversários naturais do povo de Israel para que impedissem de Davi, um grande guerreiro, um poderoso guerreiro da época, de lutar a favor deles. O que acontece nessa história? Nós vamos ver que no final do capítulo de número 30, 29, 30, Saul, ele está tão derrotado que ele acaba morrendo. Eu não vou entrar aqui na discussão. Saul cometeu, não vou falar a palavra porque diz que o YouTube bloqueia, mas Saul atentou contra a própria vida. Eu não vou entrar nesse mérito não, tá, irmãos? A questão é que numa situação de batalha, Saul estava perdido. Israel fugia e ele então decide acabar com o jogo, vamos colocar assim. Poderia ter sido por mãos de Davi, mas Deus livrou Davi daquele momento. Nós precisamos guardar exatamente isso que é o nosso tema. Veja, ações que são verdadeiros livramentos. Amados, quantas vezes Deus nos impede de coisas que são verdadeiros livramentos? Para nós é só um emprego, ou é só uma situação, é só um momento. Para Deus é um livramento, porque o Senhor está vendo tudo. Há um texto que ele mexe muito com o meu coração, até esses dias, um irmão, amigo, o irmão André Luiz, lá da nossa igreja, ele me mandou uma palavra baseada nesse texto, que eu não vou citar versículos, porque eu gosto do texto todo, e eu sugiro até que você faça a leitura desse texto, e você vai entender como é Jesus tendo a visão do todo. João, capítulo de número 17, Jesus faz o que em alguma das Bíblias tem um tema que é a oração sacerdotal. Jesus ele ora pelos seus discípulos, Jesus ora por aquele momento de aflição, Jesus ora por aqueles que haveriam de crer no seu nome, aqueles que somos nós hoje, que foram pessoas há 100, 200, 300 anos atrás, mas todos aqueles que até a sua volta haveriam de crer no seu nome. E Jesus pede para que os guardasse, que não os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. Jesus ele faz uma oração já visualizando hoje aquilo que eu e você passamos, já visualizando os livramentos que eu e você precisávamos. Olha a visão do todo que o Senhor Jesus tem acerca de nós. Davi naquele momento estava limitado a uma situação de sofrimento. Eu não aguento mais ser perseguido por Saul. Ainda que eu tenha que lutar do lado do meu inimigo, eu prefiro do que ser perseguido. Davi preferiu um momento de paz ao invés de aguardar no propósito. Deus precisa usar o seu adversário para fazer Davi voltar ao propósito, voltar à direção, voltar ao caminho. Meu irmão, não espere que os nossos adversários
venham dar um empurrãozinho para que a gente volte à direção. Continue confiando. Aquilo que Deus falou a seu respeito, veja bem, aquilo que Deus falou a seu respeito ecoa no mundo espiritual. Então o nosso adversário ele está pronto para tentar nos impedir com mais afinco. E nós precisamos estar prontos para ficarmos firmes com mais fortaleza possível, arraigando as nossas raízes na palavra da promessa do Senhor. Seja da promessa geral de Jesus que vai voltar para nos buscar, que nos prometeu salvação e vida eterna nele, seja daquelas palavras individuais que ele já liberou sobre as nossas vidas. Então eu quero dizer para você que existem situações nas nossas vidas, como a de Davi, que parece que está tudo errado, mas que são perfeitos livramentos de Deus para nós. E às vezes Deus usa o nosso inimigo para nos corrigir e nos colocar na direção. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje que você não vai precisar que o teu inimigo, o teu adversário, seja instrumento para te colocar na posição de Deus. Eu quero te convidar hoje a lembrar de tudo aquilo que Deus já falou a teu respeito e dizer, fazer uma oração e dizer: Senhor, eu me lembro das palavras, creio na tua promessa e quero permanecer firme nela. A Bíblia diz que se alguém é falto de fé, peça ao Senhor que dá livremente àqueles que dele pedem. Se você entende que a sua fé naquela promessa ficou fraca, às vezes eu até ouvi uma mensagem, eu acho que foi da Camila Barros, não sei, esses dias também, falava isso. Às vezes a gente passa tanto tempo da promessa, a gente fala assim: não, era aquilo mesmo que eu já vivi, eu que não tinha entendido, ou eu achei que era algo que não era. Não, não é nada disso. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55 que a palavra do Senhor, quando é lançada, ela produz o efeito para o qual foi enviada. Então entenda isso. Deus lançou uma palavra sobre a tua vida. Ele deseja cumprir. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos estar firmes na sua palavra. Firmes na sua promessa. Não abrindo mão de estarmos firmes nessa promessa. Amém? Então quero orar com você nesse momento e quero te auxiliar a fazer essa oração. Senhor, lembra-me das promessas que eu já recebi, das palavras que já foram profetizadas, para que eu possa alcançar aquilo que tu tem para minha vida. Me alinha, me coloca na posição mais uma vez. Amém? Ora comigo? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui com amados que certamente têm uma palavra de promessa sobre a sua vida. Pessoas que, assim como eu, já ouviram a seu respeito e anseiam viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero pedir ao Senhor, ajuda-nos nessa oração. Faz-nos lembrar de cada palavra de promessa liberada sobre as nossas vidas. Nos dá fé se nós tivermos falta para crermos nessas palavras. E nos ajusta, nos alinha, nos coloca na posição para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. A tua palavra ainda diz no livro de Isaías que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem agravados os seus ouvidos para que não possa ouvir. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, remove de nós os pecados, nos coloca na posição que é estar debaixo das tuas mãos, na posição que é onde falamos e o Senhor escuta, aonde a rede, a sinal, a conexão contigo. Senhor, em nome de Jesus, eu creio nas tuas promessas. Me ajuda a ficar firme. Essa é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém. Querido, tenho certeza disso. Davi enfrentou essa situação, passou por esse momento tão adverso, tem que lutar ao lado do seu inimigo, mas o Senhor o livrou de favorecer o seu inimigo e também o livrou de estender as mãos mais uma vez contra o ungido do Senhor, fazendo com que os princípios anteriormente estabelecidos eles permanecessem sobre a vida de Davi. Então quero que você, meu querido, minha querida, permaneça firme na posição, porque aquelas promessas que o Senhor tem para com a sua vida vão se cumprir. Davi tinha uma promessa. A partir desse momento em que Saul cai diante daquilo que Deus já havia dito que ia acontecer, o reino de Saul cai. O próprio povo de Israel decide que então Davi precisava assumir o trono. Primeiro os de Judá, depois todo Israel decide que Davi deveria reinar sobre eles. Então, as promessas que Deus havia feito se cumpriram. E elas vão se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, também não é filho do homem para que se arrependa. Creia, fique firme, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e até a próxima live de segunda na terça. Fica na paz. Shalom.